Mente colmeia, um perigo de vida. Você saberia dizer o que é a mente colmeia e que perigo ela pode representar para a sua vida? Lembre-se sempre, o importante não é que mintam para você, mas que você acredite. Definindo o termo. A ideia de mente colmeia assemelhar-se à de consciência coletiva, expressa pelo sociólogo francês Émile Durkheim, embora não seja a mesma coisa. A mente colmeia é definida como um conjunto racional de crenças e ideias. O fato de um grupo de pessoas, uma tribo ou um país compartilharem certas ideias, como cultura, modo de pensar e conhecimento, até certo ponto pode ser bom para unir essa comunidade e torná-la mais forte. Mas, quando a mente colmeia é imposta a um grupo de pessoas, as coisas tornam-se prejudiciais e destrutivas, como veremos. A imposição de uma forma de pensar permite que as pessoas sejam subjugadas, arrebatando o livre-arbítrio do indivíduo. A criação da mente colmeia. A mente colmeia costuma ser imposta à sociedade, seja através de sistemas sutis de psicologia de massa ou pela força bruta. Esses sistemas psicológicos sutis são o que a Bíblia chama de vãs sutilezas. São ideias vãs e sem sentido lógico, mas que permeiam o pensamento da pessoa, produzindo frutos destrutivos. Pessoas submetidas à mente colmeia podem ser usadas para atos terrivelmente violentos e destrutivos, pois agem conforme são estimuladas mental e emocionalmente, até mesmo manifestando violência por medo de enfrentar o fato de que suas mentes foram manipuladas. Um exemplo são aquelas pessoas que se manifestam dizendo que do rio ao mar a Palestina será livre. Quando lhes perguntam o nome do rio, eles não têm ideia. Mas eles participam de manifestações, expressam raiva e ódio, mesmo sem saberem o que dizem. São pessoas com uma mente colmeia, que estão totalmente manipuladas por aqueles que enfrentam os diferentes grupos sociais a fim de subjugá-los. Se uma pessoa não tem um fundamento sólido para o seu pensamento e crê em qualquer coisa que alguém lhe diga, ela pode se tornar uma arma muito perigosa nas mãos de manipuladores psicológicos experientes. Se várias dessas pessoas se unirem e o especialista souber manipular o grupo, ele terá em mãos uma terrível arma de destruição de uma sociedade. Pessoas assustadas e irritadas, que não possuem informações suficientes e verdadeiras para analisar as situações, são facilmente levadas à escravidão da mente colmeia. E se ainda por cima não têm sentido de identidade e pertencimento, aderem a qualquer causa, mesmo que não a entendam. A arma mais poderosa. O medo é talvez a ferramenta mais poderosa para criar a mente colmeia. Uma pessoa que faz parte de uma determinada mente colmeia se sente ameaçada quando se depara com um indivíduo que não se enquadra nesse pensamento único. Em vez de analisar por que a outra pessoa não pensa o mesmo que ela reage atacando violentamente, seja física, verbalmente ou ambas. Um exemplo é a situação de saúde global que foi gerada, incutindo em muitos um medo infundado e altamente destrutivo. Essas pessoas, presas na mente colmeia, que permitiram que esse medo fosse inoculado neles, atacaram violentamente as pessoas que não concordaram em acreditar na maquinaria que moldou e manipulou a psicologia de massas, e que rejeitaram a suposta solução que foi imposta de forma agressiva. Naquele momento criou-se na humanidade um abismo terrível entre aqueles que aceitam que suas mentes sejam moldadas e aqueles que pensam. Depois de alguns anos, os moldáveis sentem uma espécie de vergonha por terem percebido o absurdo do medo que aceitaram sentir, embora muitos ainda se apeguem a raciocínios infundados para tentar se convencer de que estavam certos. Dissonância cognitiva. Pessoas que se submeteram à mente colmeia sofrem de forte dissonância cognitiva. Por causa do terror que elas têm de enfrentar a ideia de que foram enganadas, elas enfiam a cabeça num buraco e rejeitam veementemente qualquer um que tente lhes mostrar que estão caminhando para a autodestruição. Quem sofre de dissonância cognitiva não tolera argumentos, conselhos ou conversas que mostrem que está errado e se deixou enganar. Essas pessoas desenvolvem uma couraça muito forte de proteção das ideias que o levaram à escravidão da mente colmeia. Estresse, ameaças globais e pessoais. As pessoas são especialmente propensas a cair nesse tipo de mentalidade quando estão com raiva ou com medo e mais ainda se elas se percebem como sendo anônimas e irrelevantes. A baixa autoestima é muito comum hoje em dia e quem sofre desse problema é presa fácil para cair na mente colmeia. A sociedade está altamente estressada, a nível coletivo e pessoal. Hoje em dia é comum uma pessoa enfrentar a morte súbita de um ente querido aos 40 anos, ao mesmo tempo ter sérios problemas para encontrar trabalho, problemas com os filhos rebeldes e também ouvir falar de doenças, guerras cuja tensão só piora, corrupção naqueles que controlam o poder, cada vez mais impostos, violência, desastres naturais o tempo todo, etc. E, como se tudo isso não bastasse, aquela pessoa começa a ouvir supostas notícias de meteoritos caindo na Terra, explosões no Sol ou invasões alienígenas. Todos esses são problemas que causam muito estresse à pessoa quando surgem de forma isolada. Agora, se juntarmos tudo, esse indivíduo pode enlouquecer. Mas há mais.
A impotência da injustiça social, a alimentação péssima, contaminada por todos os lados, a falta de nutrientes, as doenças cada vez mais frequentes, a crescente dependência das drogas, a imposição de controles e censuras de todos os tipos, ondas magnéticas e outros agentes que enfraquecem seu corpo e sua mente o tempo todo, são fatores de sofrimento e estresse constante para qualquer pessoa. Violência uns contra os outros. Aqueles que sequestraram o poder não contam com a confiança majoritária do povo e por isso, dependem de uma velha estratégia para se impor, a de dividir e vencerás. Para o conseguir, eles desenvolveram intermináveis agendas, a fim de criar minorias que se imponham às maiorias, sob o pretexto de proteger essas minorias, embora na prática não aconteça assim. Um exemplo é o ódio que tem sido fomentado entre homens e mulheres com uma miríade de clichês e conceitos insustentáveis, mas que os cidadãos que vivem sob a tirania da mente colmeia aceitam sem questionar. O economista Alberto Iturralde fez uma reflexão interessante. Se fosse verdade que as mulheres ganham menos que os homens pelo mesmo trabalho, a taxa de contratação feminina seria muito superior ao que mostram as estatísticas. Nem sequer nos países onde este discurso é constantemente utilizado e são impostas cotas para a contratação feminina, essa contratação é superior à masculina. Estas mentes colmeia de pensamento único não param para analisar que os meios de manipulação de massas promovem constantemente o ódio uns contra os outros. Essas pessoas esquecem que aquele odioso homem branco hétero, que lhes ensinam que é um estuprador pelo simples fato de ser um homem branco hétero, pode ser seu pai, irmão, filho ou tio. As pessoas não associam, por exemplo, a invasão de homens jovens, desempregados e violentos de outras culturas com o aumento das violações e da criminalidade. Estas mentes colmeias não são capazes de perceber que as chamadas reportagens dos meios de comunicação de massas consistem em fazer uma declaração que predispõe uma minoria contra a outra, e depois saem às ruas para entrevistar cidadãos que, curiosamente, sem exceção, apoiam o discurso desse meio. O mesmo acontece com os supostos especialistas que são entrevistados para dar a aparência de afirmações científicas. O que não se coloca na mesa é que se o atual governante está impondo uma determinada agenda e o trabalho daquele especialista depende do governo, ele não vai falar nada que o incomode, claro. Assim, a mente colmeia se alimenta desse ódio, que depois derrama sobre os outros, sem parar para pensar no que lhe dizem. Este é um bom momento para lembrar que o importante não é que mintam para você, mas que você acredite. Vidas sem valor, números na multidão. Como se todo esse contexto não bastasse para levar a sociedade à loucura, há um aspecto terrivelmente perigoso, a falta de apego à vida. Vejamos como a mente colmeia é um perigo para a vida. Em outro vídeo explicamos aonde leva a crença religiosa do evolucionismo e por que é uma crença religiosa e não fatos científicos. Se você ainda não viu esse vídeo, aconselhamos que o faça o mais rápido possível, pois afeta a tua vida. Na sociedade de hoje somos tratados como gado numerado, sem identidade pessoal ou diferença dos nossos semelhantes. Somos tratados como estômagos inúteis, que devem ser eliminados assim que deixarmos de produzir lucros para o dono do gado. Essa linguagem não é usada aleatoriamente por nós. Aqueles que estão devastando o mundo para impor o governo do anticristo pensam exatamente o que dissemos. Para quem não faz parte da mente colmeia, estes conceitos já estão bastante claros e essa pessoa não terá problemas em que se fale com ela nesses termos, entendendo que nós não compartilhamos da ideia, obviamente, mas expomos como pensam esses destruidores da vida para revelar seus esquemas diabólicos. Como vimos, crer na evolução leva a não valorizar a própria vida e a dos outros. Algumas maneiras pelas quais aqueles que impõem essas mentalidades destrutivas levam as pessoas à loucura e até ao suicídio são as seguintes. 1. Para a administração pública, você é um número, não uma pessoa. Por isso tudo é tramitado através do número pelo qual te cobram impostos. Esse é o número mais importante porque permite que você, como gado, produza lucros para o Estado. Para eles, você só vale o quanto produz de impostos. 2. Quando você vai ao médico, ele não te olha, nem ouve o que você quer explicar sobre seu mal, mas preenche um formulário no computador e, quando termina, imprime uma receita e instruções sobre como tomar os fármacos. Ele não te explica o que está acontecendo com você e por quê. Você só deve consumir aquele produto farmacológico que se aplica a todas as pessoas que tenham um perfil semelhante ao seu. E, se você tentar opinar sobre o que fazer com tua saúde e corpo, eles ficarão zangados. O sistema trata você como se fosse dono do seu corpo. 3. Na psiquiatria existe um manual, o DSM, Manual de Transtornos Mentais. Com esse manual eles te dão um rótulo que acham que melhor se adapta ao seu perfil e te medicam com produtos químicos que afetam o cérebro e costumam ser altamente viciantes. 4. Os psicólogos, por sua vez, te ouvem e depois te encaminham ao psiquiatra, que vai te receitar fármacos.
Muito poucos psicólogos te dizem o que você deveria fazer para resolver o problema. 5. Tudo na área médica, física ou psicológica, é milimetricamente protocolizado, de modo que, se o mal chamado médico sair do roteiro e o paciente tiver algum problema, ele pode ter problemas graves. O primeiro que acontecerá é que seu seguro de responsabilidade civil aumentará muito. Ou seja, mesmo que esse profissional tenha alguma consciência, ele não pode utilizá-la porque corre um sério risco. As tuas enfermidades são pré-catalogadas por burocratas que elaboram os protocolos. Para eles você não importa em absoluto. Hoje quase não há médicos. Eles foram transformados em prescriptores de drogas farmacêuticas, ainda que eles não tenham percebido. 6. Embora os anúncios de televisão digam que quem manda é o consumidor, na prática, as empresas se escondem atrás de sites que possuem uma lista interminável de links, os quais supostamente responderão a todas as suas dúvidas sobre como resolver um problema com o produto que você comprou. Na melhor das hipóteses, você é atendido por uma inteligência artificial que, se você não disser a palavra exata que a inteligência artificial contém em seu programa, ela o redireciona para a página de perguntas e respostas. Nesse momento você percebe que, depois de pagar pelo produto, a empresa não se preocupa em absoluto com o rendimento do que você comprou. Na realidade, para a empresa você não é nada após ter pago pelo que adquiriu. Com estes poucos exemplos percebemos que tudo se configura para nos convencer de que o ser humano nada mais é do que gado, que vale enquanto produza benefícios e que, quando não o fizer mais, é gado a ser abatido. Se somarmos a isso a falta de apego à vida porque cremos que surgimos ao acaso, não se sabe o que estamos fazendo aqui, ou para onde estamos indo, uma pessoa com mente colmeia é facilmente vítima do suicídio. Esse suicídio pode ser físico, embora na maioria das vezes geralmente seja psicológico, pois a pessoa ou abraça um vício para escapar à depressão, ou se permite morrer psicologicamente, sem lutar para mudar de vida. A antítese disso pode ser que essa pessoa sinta tanto medo de enfrentar aquele quadro, que se torne uma espécie de informante de todos aqueles que não estão presos nessa mente colmeia, pensando que se mostrar que é fiel ao sistema, este lhe permitirá viver em paz e segurança. A humanidade está prestes a entrar na grande tribulação, onde será mais perigoso do que nunca pensar de forma diferente do pensamento único imposto pelo governo tirânico do Anticristo. Muitos serão executados pela denúncia daqueles com mente colmeia, que acreditarão que a pessoa que pensa livremente é um perigo para a sua sobrevivência e para a suposta paz e segurança. Sintomas de estar sendo dominado pela mente colmeia. Enquanto uma pessoa de pensamento livre costuma estudar muito, meditar, raciocinar seus argumentos e defender suas ideias com calma, a pessoa que é vítima da mente colmeia costuma reagir de forma violenta contra qualquer argumento que questione o pensamento imposto pelo sistema. Quando essa pessoa não tem argumentos para refutar a ideia de alguém que estudou, investigou, meditou e raciocinou, começa a tentar desqualificar essa pessoa, na esperança de poder anular aquilo que revela a sua escravidão mental. Isso é usar o recurso ad hominem. A pergunta para cada pessoa seria: você é capaz de expor sua maneira de pensar aos outros, argumentando seus motivos de forma calma e sensata, ou fica irritado quando a pessoa que está diante de você não pensa da mesma forma, e recorre a tentativas de desqualificar esse dissidente? A pessoa que tem a mente colmeia dominada pelo sistema de controle do pensamento de massas costuma ser muito preguiçosa na hora de se informar, estudar, comparar fontes, etc. Ela costuma ser preguiçosa na hora de enfrentar os problemas e sempre deixa tudo para o dia seguinte. Essa pessoa se acostumou a colocar um véu sobre os olhos, para não ver o óbvio, mesmo que lhe seja mostrado, destruindo a sociedade por dentro. Todo este contexto não ocorreu ao acaso, mas sim o inimigo de Deus e do ser humano desenvolveu ao longo de milênios, a fim de destruir o homem, pois sabe que Deus o ama e que seu Filho Jesus Cristo deu a vida para resgatá-lo. O antigo querubim, Lúcifer, perdeu o propósito de sua existência, sua vida e sua identidade. Ele não tem restauração. Portanto, ele quer levar o máximo possível da humanidade para a mesma condição e para o seu destino eterno, que é o lago de fogo. Portanto, a partir de Gênesis 3, vemos como Satanás corrompeu o pensamento humano, incutindo nele uma ideia autodestrutiva: sereis como Deus. Essa mesma ideia foi o que levou Lúcifer a perder tudo quando decidiu que queria ser semelhante ao Altíssimo. Portanto, durante 6.000 anos, Satanás tem trabalhado para corromper o pensamento humano, prendendo-o na mente colmeia do pensamento único, que o transforma em um zumbi destrutivo em suas garras. O que a Bíblia diz sobre tudo isso? Em Ezequiel 13, 17 a 23 lemos sobre aqueles que costuram bandagens mágicas para caçarem a alma dos homens e explica que isso leva a pessoa à morte. As bandagens mágicas são ideias enganosas que separam a pessoa do conhecimento de Deus, que é a vida. Quem ouve mentiras acaba preso e, quanto mais aceita as mentiras,
mais espesso se torna o véu que o cega, dificultando sua libertação. Somente Deus tem o poder de destruir as bandagens mágicas. O profeta Oséias disse: "O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento." A que conhecimento se refere? O primeiro conhecimento que devemos nos preocupar em adquirir é sobre o nosso Criador. Isto é conseguido, sobretudo, através da leitura da Bíblia e da entrega das nossas vidas a Jesus, para que o seu Espírito Santo venha habitar em nós. Como explicou o Senhor Jesus, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que nos guia para toda a verdade. Jesus também disse que a verdade nos liberta. Se aceitarmos a mentira e não amarmos a verdade, acabaremos presos na mente colmeia que nos destrói por dentro de uma forma diabolicamente dolorosa, sem que percebamos. O apóstolo Paulo também nos deu conselhos importantes sobre isso. Ele diz na carta a Romanos 12:2, "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Esta passagem alerta-nos para não aceitarmos qualquer ideia que nos seja apresentada, especialmente se nos for imposta com insistência, como acontece hoje por meio da mídia de manipulação de massas. Paulo diz para renovar nosso entendimento. Como fazemos? Em Colossenses, Paulo diz que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da inteligência e da sabedoria. Qual é a melhor maneira de renovar nosso entendimento? Aprofundando-nos em conhecer a Jesus Cristo e recebendo dele tesouros de inteligência e sabedoria. E para terminar, embora a Bíblia seja uma fonte inesgotável de orientação sobre este assunto, voltemos ao final do versículo anterior, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para Deus não somos um no meio de 8 bilhões de seres humanos. Existem muitos fatores que nos tornam únicos física, psicológica e espiritualmente. Somos únicos porque Deus criou cada um de nós de uma maneira pessoal. Embora os pais contribuam a um bebê com o esperma e o óvulo, quem dá o espírito e alma dessa nova pessoa senão Deus? Paulo diz que existe uma boa vontade de Deus que é agradável e perfeita para cada um de nós. Para que essa vontade seja levada a cabo e produza bons frutos, devemos renovar nosso entendimento, conhecendo Deus e seu propósito para nossas vidas. Você quer se imunizar contra os ataques do inimigo que quer te prender na mente colmeia? Entregue sua vida a Cristo. Você quer ter o teu entendimento renovado e assim conhecer a boa vontade de Deus, agradável e perfeita para a tua vida? Busque os tesouros de inteligência e sabedoria escondidos em Cristo. Não deixe isto para amanhã. Se você acha que este trabalho é edificante, inscreva-se nos nossos canais de YouTube e Telegram. Não monetizamos as publicações e a única forma de saber que você gosta do material é se você se manifestar dando um like, fazendo um comentário ou inscrevendo-se.